Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas de Allan Kardec. Nosso estudo, ele é toda quarta-feira, às 21 horas, das 21 às 21h25, aqui através da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, com reprises às quintas-feiras, às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã. E também fica no YouTube, disponibilizado nos nossos canais, no nosso canal do YouTube e também pelo site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.am.br. Você vai lá em programação, busca os programas, né, do Luz na Penumbra, vai observar lá que tem vários programas, porque Luz na Penumbra é de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, com 10 programas diferenciados de estudo da doutrina, da codificação espírita. E aí você procura o programa que você quiser ouvir, você pode baixar para ouvir, enviar para os seus amigos, ou pode ouvir ali online. Bem, meus irmãos, mas vamos ao nosso estudo de hoje, iniciando um novo capítulo, as 5 alternativas da humanidade. Aí Kardec, então, ele faz uma análise da forma de compreensão de cada um de nós. Ele vai falar aqui, então, da doutrina materialista, da doutrina do panteísmo, ele falará do deísmo, do dogmatismo e, por final, do espiritismo. São as 5 maneiras que nós, os seres humanos, enxergamos a nossa trajetória. O que vai acontecer conosco? Nós nascemos, nós estamos vivendo encarnadamente e vamos um dia ter que desencarnar. Isso é certo, líquido e certo. Ninguém vai continuar encarnado por milênios ou eternamente. Nós somos espíritos que não somos mortais, ou seja, somos imortais. Há uma diferença de concepção entre imortal e eterno. Eterno seria o que não tem início nem fim. É algo que é constante e, mais uma vez, não teve início e não terá fim, óbvio. Esse aí, só Deus é eterno. E imortal é aquele que teve um início. Todos os espíritos criados por Deus, ou seja, todos e tudo que foi criado por Deus, é só lembrar da questão número 1 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: que é Deus? E a resposta da espiritualidade superior é a seguinte: suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Então, ele é o criador de tudo e de todos. Ele é incriado, ele não foi criado. É eterno. Então, não teve início, nem terá fim. É muito difícil nós compreendermos que Deus não tenha tido início, não tenha sido criado. E aí eu lembro de uma página do livro de Alma para a Alma, do Huberto Roden, o Credo da Ciência, e em que ele pergunta mais ou menos assim: que Deus seria esse que coubesse na inteligência de um ser humano? Nós ainda não temos capacidade de compreender Deus. Mas enfim, Deus é eterno e nós, espíritos que fomos criados por Deus, somos imortais. Nós tivemos início e não teremos fim. Então vamos ao texto que Kardec nos traz. Um texto que Kardec nos traz com essa
digamos, um estudo, né? Ele vai avaliando, então, essas 5 alternativas da humanidade. Começa o texto de Kardec assim: Bem poucos homens vivem despreocupados do dia seguinte. Ora, se cada um se inquieta pelo que virá após o dia que está transcorrendo, amanhã no caso, com mais forte razão é natural se preocupe com o que haverá depois do grande dia da vida, pois já não se trata de alguns instantes, mas da eternidade. Viveremos ou não viveremos? Findo esse grande dia, o que acontecerá? Não há meio termo. É uma questão de vida e de morte. É a suprema alternativa. Se interrogarmos o sentimento íntimo da quase universalidade dos homens, todos responderão: viveremos. Essa esperança constitui uma consolação. Entretanto, uma pequena minoria se esforça, sobretudo de algum tempo para cá, por lhes provar que não viverão. Fez prosélitos essa escola. Força é confessá-lo, e principalmente entre os que, temendo a responsabilidade do futuro, acham mais cômodo gozar sem constrangimento do presente, sem se perturbarem com a expectativa das consequências. Essa, porém, é a opinião de uma pequena minoria. Se havemos de viver, como viveremos? Que condições estaremos? Nós nos encontraremos como? Aqui os sistemas variam de acordo com as ideias religiosas e filosóficas. Podem, no entanto, reduzir-se a 5 todas as capitais alternativas que passamos a sumariar, a fim de que se torne mais fácil a comparação e cada um possa escolher a que lhe pareça mais racional e melhor corresponda às suas aspirações pessoais e às suas exigências e as exigências da sociedade. As 5 alternativas são as que resultam das doutrinas do materialismo, do panteísmo, do deísmo, do dogmatismo e do espiritismo. É como nós falamos logo no início, antes de iniciarmos a leitura, Kardec, então, fazendo uma análise de acordo com o pensamento filosófico e ou religioso. O que pensam os filósofos desta forma ou daquela forma, o que pensam os religiosos desta forma ou daquela forma. Então, o primeiro item é doutrina materialista. A inteligência do homem é uma propriedade da matéria, claro, de acordo com a doutrina materialista. Nasce e morre com o organismo. O homem nada é antes nem depois da vida corporal. Consequências. Se o homem é apenas matéria, os gozos materiais são as únicas coisas reais e desejáveis. As afeições morais carecem de futuro. Os laços morais a morte os quebra sem remissão, e para as misérias da vida não há compreensão. O suicídio vem a ser o fim racional e lógico da existência. Quando não se pode esperar alternação para os sofrimentos, inútil qualquer constrangimento para vencer os maus pendores. Viver, cada um para si, o melhor possível, enquanto aqui estiver. Estupidez, vexar-se e sacrificar o repouso, o bem-estar por causa de outros, isto é, por causa de seres que a seu turno serão aniquilados e que ninguém tornará a ver. Deveres sociais sem fundamento, o bem e o mal, meras convenções, por freio social unicamente a força material da lei civil. Nota: não será talvez inútil lembrar aqui aos nossos leitores algumas passagens de um artigo que publicamos sobre o materialismo na Revista Espírita de 1868. Então vamos à leitura desses artigos que Kardec publicou na revista de agosto de 1868. É claro, a Revista Espírita de agosto de 1868. Diz Kardec o seguinte:
O materialismo, dizíamos, estadiando-se como jamais o fizera em época nenhuma, apresentando-se como o regulador supremo dos destinos morais da humanidade, teve por efeito aterrorizar as massas pelas consequências inevitáveis das suas doutrinas com relação à ordem social. Por isso mesmo provocou, em favor das ideias espiritualistas, enérgica reação, que lhe há de provar quão longe ele está de possuir simpatias tão gerais quanto supõe e que singularmente se ilude se espera impor um dia suas leis ao mundo. Certamente as crenças espiritualistas do passado não satisfazem a este século, já não estão ao nível intelectual da nossa geração. Por muitos pontos, acham-se em contradição com os dados positivos da ciência. Deixam no espiritismo ideias incompatíveis com a necessidade... Deixam no espírito ideias incompatíveis com a necessidade do positivo que predomina na sociedade moderna. Cometem, além disso, o erro de se imporem por meio da fé cega e de proscreverem o livre exame. Daí, sem nenhuma dúvida, o desenvolvimento da incredulidade na maioria das criaturas. É de toda a evidência que, se os homens fossem alimentados desde a infância com ideias de natureza a serem mais tarde confirmadas pela razão, não haveria incrédulos. Quantos reconduzidos pelo Espiritismo à crença nos hão dito: se sempre nos houvessem apresentado Deus, a alma e a vida futura de maneira racional, jamais houvéramos duvidado. E aqui nós fazemos um pequeno parêntese, pequeno intervalo, para dizer que você está ligado na Rádio Rio de Janeiro, AM 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, acompanhando o programa Luz na Penumbra, o estudo do livro Obras Póstumas. E estamos aqui no capítulo que fala Kardec das 5 alternativas da humanidade. Começamos aqui pela doutrina materialista. E Kardec, então, está dizendo como é a doutrina materialista, e estamos lendo o artigo que está na Revista Espírita de agosto de 1868. Vamos dar continuidade, então, à leitura desse artigo de Kardec. Continua ele dizendo: do fato de, a princípio, dar-se má ou falsa aplicação, seguir-se-á que se deva rejeitá-lo? Ocorre com as coisas espirituais o que se verifica com a legislação e com todas as instituições sociais. Faz-se mister apropriá-las aos tempos sob pena de sucumbirem, mas em vez de apresentar alguma coisa melhor que o velho espiritualismo, o materialismo preferiu suprimir tudo o que o dispensava de pesquisar e lhe parecia mais cômodo àqueles a quem a ideia de Deus e do futuro importuna. Que se deveria pensar de um médico que, achando não ser bastante substancioso o regime de um convalescente, lhe prescrevesse não comer absolutamente nada? Bem racional da parte de Kardec, né? Ele compara a crença no materialismo a aquele médico que, não tendo efeito nenhum tratamento, ele simplesmente fala para o doente assim: para de comer, não coma mais absolutamente nada. Quer dizer, não se alimente de absolutamente nada. O que acontece? É óbvio, o paciente vai morrer, vai definhar e vai morrer. Isso é óbvio. E aquele que professa a doutrina materialista, o que acontece? Ele simplesmente morre. Mas ele não morre fisicamente apenas, ele morre moralmente, ele morre espiritualmente. Porque ele pensa, como Kardec disse acima, eu tenho os gozos da terra, eu não preciso ficar me privando das coisas, porque a vida é única. Então, se a vida é única, deixa eu viver o hoje. Muita gente pensa assim, apesar de se dizer desta ou daquela religião, né? Então a gente deixa tudo que é gozo, tudo que é vício
tomar conta da nossa vida e está tudo certo, porque não acreditamos em nada depois da chamada morte física. Para que eu vou me privar das coisas? É isso que Kardec está colocando aqui. Continua então Kardec no seu artigo. O que causa espanto na maioria dos materialistas da escola moderna é o espírito de intolerância levado aos últimos limites, quando ao mesmo tempo reclamam incessantemente o direito à liberdade de consciência. Há, neste momento, em certo partido, um levantar de broquéis contra as ideias espiritualistas em geral, nas quais, naturalmente, as do espiritismo se acham envolvidas. O que esse partido quer não é um Deus melhor e mais justo. É o Deus matéria, menos embaraçoso, porque não se lhe tem de prestar contas. Ninguém contesta ao mencionado partido o direito de ter sua opinião, de discutir as opiniões contrárias, mas o que não se lhe poderia conceder é a pretensão singular, pelo menos, em homens que se dão como apóstolos da liberdade, de impedirem que os outros creiam a seu modo e discutam as doutrinas de que eles não partilham. Intolerância por intolerância, uma não vale mais do que a outra. Então encerra aí Kardec com esse trecho, com esse artigo, que está lá, mais uma vez, na Revista Espírita, em agosto de 1868. Então nós temos o nosso Allan Kardec escrevendo. E eu citei uma frase do Humberto de Campos, na página intitulada O Credo da Ciência, do livro De Alma para Alma, e o Humberto Roden, ele está exatamente em cima disso que está comentando Allan Kardec aqui nesse trecho. Eu gostaria de ler e a gente pode então dar continuidade aos nossos comentários. Diz Humberto Roden aqui na página: meu caro amigo, recebi tuas felicitações. Muito obrigado. Atingi o vértice da pirâmide, dizes. Enchi de 1000 conhecimentos o espírito. É verdade. Cinge-me à fronte o laurel de doutor. Sou acadêmico. Entretanto, não me iludo. Quase todo o humano saber é crer. Nossa ciência é fé. Creio no testemunho dos historiadores porque não presenciei o que referem. Creio na palavra dos químicos e físicos porque admito que não se tenham enganado nem me queiram enganar. Creio na autoridade dos matemáticos e astrônomos porque não sei medir uma só das distâncias e trajetórias siderais. Tenho de crer em quase todas as teses e hipóteses da ciência, porque ultrapassam os horizontes da minha capacidade de compreensão. Creio até nas coisas mais cotidianas, na matéria e na força que me circundam. Creio em moléculas e átomos, em elétrons e prótons que nunca vi. Creio nas emanações do rádium e nas partículas do hélium, enigmas ultramicroscópicos. Creio no magnetismo e na eletricidade, esses mistérios de cada dia. Creio na gravitação dos corpos siderais, cuja natureza ignoro. Creio no princípio vital da planta e do animal, que ninguém sabe definir. Creio na própria alma, esse mistério dentro do eu. Não te admires, meu amigo, de que eu, formado em ciências naturais, creia piamente em tudo isto. Admira-te antes que haja quem afirme só admitir o que compreende, depois de tantos atos de fé cotidiana. O que me espanta é que homens que vivem de atos de crença descreiam de Deus por motivos científicos. Homem, tu que não compreendes o artefato, pretendes compreender o artífice?
Que Deus seria esse que em tua inteligência coubesse? Um mar que coubesse numa concha de um molusco ainda seria mar? Um universo encerrado num dedal, que nome mereceria? O infinito circunscrito pelo finito seria infinito? Convence-te, ó homem, desta verdade. Convence-te, ó homem, desta verdade. Só há duas categorias de seres que estão dispensados de crer: os da meia-noite e os do meio-dia. As trevas noturnas do irracional e a luz meridiana da divindade. O insciente e o onisciente. Aquele que por incapacidade absoluta, este por absoluta perfeição. O que oscila entre a treva total do insciente e a luz integral do onisciente deve crer, porque a fé se move nesse mundo crepuscular equidistante do vácuo e da plenitude, da meia-noite e do meio-dia. Está aí o nosso Huberto Roden, nos dando também essa aula maravilhosa de que todos nós, mesmo aqueles que se dizem cientistas, que se dizem intelectuais, sábios até, são esses que creem. É o que ele fala ali, nós cremos na história porque alguém esteve lá e contou. Eu não estive lá. Então eu creio que a história foi dessa ou daquela forma. E nós sabemos também que a história é contada por quem ganha a guerra, não por quem perde a guerra, não é? Então a visão é daquele que está escrevendo a história. O ponto de vista é a vista de um ponto, a visão de um ponto. Esse ponto ele muda, então muda também a forma de narrar para nós aquele trecho da história. Eu nunca vi um átomo, gente, eu nunca vi um átomo. Acredito que a grande maioria de vocês também nunca viu um átomo. Mas eles existem. A ciência está dizendo para nós que existe. Então nós temos que acreditar. É uma questão de crença mesmo, como o Roden está falando. E é por isso que Kardec está dizendo que o materialismo, ele simplesmente nos nega a possibilidade de acreditarmos nisto ou naquilo, de acreditarmos desta ou de outra forma. Então nós não podemos nos iludir. Se nós estamos crendo em alguma coisa, nós estamos na média da humanidade como um todo. Nós não sabemos ainda, nós cremos. Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos na imortalidade da alma, nós cremos na reencarnação, nós cremos em tudo isso que nós estamos vivenciando. E por que nós cremos nisso tudo? Porque é mais racional. São coisas que nos chamam à razão. É como Jesus falou para Tomé: tu vistes, aliás, tu crestes porque vistes, bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que não viu e creu. O que Jesus está querendo dizer é que aquele que não viu e creu é aquele que racionalmente imagina que realmente a vida permanece intacta após a chamada morte do corpo físico. O corpo físico ele morre, ele se transforma em outras substâncias, mas nós espíritos continuamos vivendo. E essa é a única realidade que eu consigo aceitar. Eu, quando era mais novo, eu tinha crenças variadas, mas ainda ficava aquela dúvida: ora, será que isso é verdade? Será que existe o céu? Será que existe o inferno? Será que existe Deus? Será que Jesus existiu? Será que a morte existe ou não existe? O que acontece depois? Então são essas questões que a gente faz o tempo todo. Nós fazemos esses questionamentos o tempo todo para nós. E nós precisamos responder esses questionamentos de forma mais satisfatória, de forma mais racional. E temos todo o direito de pensar diferente uns dos outros. É isso aí, meus irmãos. Hoje ficamos por aqui. Esperamos vocês no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Muita paz, muita luz, muita harmonia em sua vida. E lembrem-se, se quiserem entrar em contato conosco, radioriodejaneiro.am.br, lá no site tem como você entrar em contato com cada um de nós, ok?
Um abraço, fiquem com Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos voltando aqui para darmos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e chegamos aos seus lares em mais uma noite para realizar a tarefa. Quem está aqui conosco, como toda semana, é o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, que irá hoje ouvir o item 5 do capítulo 21. O capítulo é Haverá falsos cristos e falsos profetas. E esse item trata dos prodígios dos falsos profetas. É um texto de Allan Kardec. Então, mais um texto que Kardec nos oferece para que a gente possa refletir e conseguir discernir cada vez de forma mais profunda, com maior compreensão. E a gente nota que é super didático, ele traz os temas todos até chegar nas instruções dos espíritos. Quer dizer, ele traz, envolve bastante. Então, quando chega nas instruções, a gente já está realmente podendo ter uma boa noção. E ele, então, nos fala sobre os prodígios dos falsos profetas, para que a gente possa discernir a boa da árvore, aquela que produz bons frutos e a que produz maus frutos. E quem vai nos falar sobre esses prodígios, os falsos profetas, é o Antônio, que vai desenvolver esse item agora para nós. Vou dar um olá para que ele possa trazer para nós as informações. Olá, Antônio. Oi, Marta. Tudo bem, né? Tudo bom, graças a Deus. Que bom. Veja bem, esse título aqui, Prodígios dos Falsos Profetas. Como você mesma disse, é um texto de Allan Kardec, e eu tenho a impressão que ele mesmo, assim, tomou a frente de trazer esse texto, essa explicação, porque nas palavras do próprio Cristo, que está nos evangelhos de Mateus e Marcos, diz o seguinte, diz o Cristo falando: e então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se possível, os próprios escolhidos. Os escolhidos, como nós já estudamos aqui até no capítulo anterior, são aqueles que, depois de terem recebido o convite para as bodas, não se apresentando alguns com o traje adequado, os que estavam trajados adequadamente eram os escolhidos. Quer dizer, não bastava ser convidado, ser chamado, tinha que ser escolhido. Então a gente imagina que o escolhido é alguém que já tem algum estofo, algum conhecimento, algum posicionamento moral de uma grandeza superior à média. E Jesus diz que até esses podem ser enganados pelos falsos profetas. Para você ver como um falso profeta realmente é alguém muito perigoso. Então, Jesus não nos deu esse alerta à toa. Por isso que eu penso que Kardec trouxe esse texto para ajudar-nos a entender e ficarmos alertas quanto a isso. Diz aqui, então, Kardec: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar,
a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Como as leis da natureza são obras exclusivas de Deus, Deus, pode sem dúvida derrogá-las, se lhe apraz, mas o simples bom senso diz que não é possível que ele tenha dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele, Deus, tenha feito. Jesus não pode ter consagrado semelhante princípio. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não seriam privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Deve-se, pois, procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Então, Kardec está indo buscar, talvez, numa interpretação melhor para a palavra usada na tradução. Que pode ser que a palavra prodígio tenha um sentido, uma acepção, na época que fizeram a tradução, que não talvez fosse exatamente aquilo que o autor original quis dizer na época do Cristo. Então, ele segue aqui. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. Uma vez entrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não passa da aplicação de uma lei da natureza. Então, é o que ele está dizendo, olha, se nós partimos do princípio que todos os efeitos da natureza, os fenômenos, são obras de Deus, Deus não vai dar a ninguém o direito de mexer nessas leis, nesses fenômenos, porque senão daria tanto aos bons quanto aos maus. Aí, qual seria o papel de Deus na história? Então, se entendemos que não é possível ninguém, nem que seja muito bom, nem que seja muito mal, seja anjo ou seja demônio, derrogar as leis de Deus, então pode ser que essas pessoas que estão se apresentando como milagreiros, prodigiosos, fazendo coisas assombrosas, na realidade não estão fazendo isso. Eles estão simplesmente nos enganando. E eles enganam até o momento em que o truque é descoberto, como diz aqui. Quando você reconhece que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não passa da aplicação da lei na natureza, ou seja, você depois que investiga há muito tempo, à medida que o conhecimento vai avançando, você descobre que esses prodígios são fenômenos naturais que qualquer um pode fazer, ou são coisas falsas. São como fosse um mágico, né? Fazendo as suas proezas lá no palco. Se você for ver mesmo, tem sempre um truque lá, uma coisa que explica como é que é a mágica. Aquilo não, o mágico vai serrar uma pessoa. Na realidade não está, aquilo é uma ilusão que faz com que a gente acredite. Então essas pessoas agem desta forma. Assim, o círculo de fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Então, à medida que o círculo de conhecimento da ciência cresce, se alarga, amplia o seu diâmetro, o círculo dessas coisas miraculosas vai diminuindo, porque a ciência vai trazendo luz sobre essas coisas. Então, acaba todo o sentido da bruxaria, do fenômeno sobrenatural, porque a ciência vai explicando passo a passo o que está acontecendo. Então, esses milagres acabam sendo derrubados. Por isso que talvez hoje em dia seja um pouco mais difícil desses falsos profetas agirem desta forma, provocando fenômenos, coisas miraculosas. Eles agem de uma forma mais sutil, mais inteligente, para poder nos enganar. Porque esse de fazer um fenômeno material não engana mais ninguém. Qualquer criança hoje em dia conhece todos esses truques.
E se não conhecer, vai consulta lá um desses websites de pesquisa e vai e descobre como é que é feita a mágica, né? Diz assim: em todos os tempos houve homens que exploraram, em proveito das suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar o prestígio de um suposto poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Então, sempre houve na humanidade alguns que se acham mais espertos que os outros, conhecem alguma coisa que os outros não conhecem, conhecem algum pulo do gato, enganam os outros. Isso sempre houve. Também antigamente, naqueles aqueles reinos, aqueles principados, né? E sempre tinha lá um mágico fazendo aqueles truques para enganar até os próprios reis, não é? Então, à medida que o conhecimento científico vai avançando, eles vão perdendo a função. E hoje se limita a fazer show na televisão, que todo mundo já sabe como é que funciona. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes, ou seja, do conhecimento, lhes destrói o crédito, razão pela qual o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. É o que está acontecendo. À medida que nós todos tomamos conhecimento dos fenômenos naturais, as explicações científicas, tudo isso que hoje em dia está ao alcance de todo mundo, essas pessoas perdem a sua função, perdem o seu crédito, perdem o seu valor. Porque não há como eles enganarem a ninguém neste tipo de coisa, né? Maravilhosa, fazer desaparecer algo, aparecer alguma coisa, mudar configurações. Isso aí, hoje em dia, não engana mais ninguém. Então eles estão buscando outras formas de nos iludir. A difusão das luzes destrói o crédito, razão pela qual o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígio não constitui, pois, sinal de uma missão divina, já que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente morais. Então, nós temos que, uma das formas de distinguir os falsos profetas do verdadeiro profeta é como disse o Cristo, ver os frutos, né? Se for uma árvore boa, vai nos dar bons frutos. E esses frutos são o quê? São exclusivamente morais. Vamos ver quais são as ações morais desse profeta. O que de bom para as pessoas ele está trazendo com seus conhecimentos diferentes do que a maioria das pessoas tem. Às vezes é um grande médium, está auxiliado por diversos espíritos de boa vontade, então ele consegue fazer coisas que a pessoa comum, o vulgo, como diz Kardec, não consegue. Mas vamos ver o que ele está fazendo com essa capacidade mediúnica que ele tem. Se ele está fazendo coisas para o bem, ele é um profeta de verdade. Agora, você está usufruindo daquilo para outros fins escusos, ele então é um falso profeta. A distinção não é pela qualidade, pela complexidade do fenômeno que ele apresenta, e sim na intenção do fenômeno, do que ele quer fazer com esse fenômeno. Então nós temos que procurar, no fundo, é a razão moral, o objetivo moral dessas atitudes. Porque o fenômeno em si, como diz Kardec, às vezes qualquer um pode fazer. Qualquer um que tem uma aptidão mediúnica, de repente, pode realizar isso. Ou tem algum conhecimento técnico, pode realizar. Então vamos ver o que a pessoa, o que esse profeta está querendo buscar com isso. Praticar a caridade, ajudar outros, ou querendo só aparecer, ganhar dinheiro, o que ele quer? Então se alguém está provocando, mostrando, trazendo algum fenômeno, alguma capacidade mediúnica, alguma predição, qualquer coisa, mas pede em compensação algum benefício próprio, eu sugiro que nós nos afastemos. Porque se ele tem essa intenção, ele não está com boa companhia. Não está com boa companhia. Ele está, sim, cercado de outros falsos profetas que estão ali o utilizando para se satisfazer, enganar os outros. Então, eu tenho esse critério, né?
Eu busco ver o que a pessoa está querendo em trazer esse tipo de coisa. Se ela está trazendo o bem, a caridade, o amor ao próximo, ajudar alguém, sem pedir nada em troca, sem nenhuma questão monetária, pecuniária envolvida, aí vamos pensar a respeito. Agora, se envolve alguma coisa pecuniária, algum tomar lá da cá, então, realmente, é melhor a gente se afastar por cautela e perder até, sei lá, até que fosse um verdadeiro profeta mesmo, mas se está com essas atitudes, a gente se afasta. Porque não vale a pena pactuar com esse tipo de coisa. Nós vamos fazer escada para essas pessoas subirem. Vamos fazer claque para eles juntarem multidão. Então, nós estaremos, no fundo, assim, corroborando para esse tipo de atitude. Então, nós temos a obrigação de ficar cautelosos, atentos a esse tipo de coisa. Geralmente, essas pessoas, elas não são sozinhas. Realmente, elas agem sob influência de espíritos até com certo conhecimento. Mas são vaidosos, querem aparecer, querem se mostrar. E utilizam essas pessoas que já têm também esta tendência para enganar os outros. Então pedem para a pessoa fazer isso, fazer aquilo. Você tem que agir desta forma. Começa a dar conselhos na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E isso é muito perigoso de nós nos deixarmos envolver. O Cristo não daria um alerta desse se isso não fosse uma coisa séria e importante. Ele foi enfático. Seriam capazes até de enganar os eleitos. Porque o camarada pode ser um escolhido, um eleito, pelo seu coração, pela sua bondade. Mas às vezes não tem aquela malícia, porque, como o próprio Cristo falou, nós temos que agir como se fôssemos crianças, sem maldade, sem malícia. Então, às vezes, o escolhido, o eleito, é alguém tão bom que já não tem a malícia de perceber essas coisas e acaba se deixando levar. Por isso que o Cristo alertou, até os escolhidos acabam sendo enganados. Não porque são pessoas sem capacidade, mas porque não tem aquela maldade de perceber as intenções por trás da conversa, dos cantos de sereia desse pessoal. Talvez nós aqui, que não somos eleitos nem escolhidos, nós somos aquela tropa que foi chamada, mas acabou sendo barrada na entrada da festa de casamento, nós percebemos as coisas porque nós ainda estamos no mesmo nível. Então nós já vemos, opa, a gente vê de longe o que está acontecendo. Isso ainda é uma característica nossa por causa da nossa ignorância moral. Então nós reconhecemos alguém que às vezes é meio parecido com a gente, né? Então, para nós é mais fácil, e para o escolhido talvez não seja tão fácil. Não é? Então, mas a ideia que eu penso, né, de Allan Kardec, ele próprio, trazer essa explicação, nos mostrar bem que muitos truques, muitas coisas que eram chamadas de prodígio no passado, hoje não são mais. Porque a ciência trouxe esclarecimentos para nos mostrar realmente do que se trata. E aí tem shows de televisão aí mostrando para a gente como é que são feitos esses truques, né? E, inclusive até de fazer predições. Ele chama a pessoa do palco, vai lá, conta o que vai acontecer. Aquilo tudo é tramado, ensaiado, e as pessoas somos sendo muito ingênuas para se deixar levar por esse tipo de coisa. Mas o alerta está dado por ninguém menos que Allan Kardec e por Jesus Cristo. Espero que nós tenhamos mais cautela da agora em diante. Certo, Marta? Certo, Tony. Realmente, né? Precisamos de muita cautela, de muita prudência. É até uma orientação de Jesus, né? Que sejamos prudentes como as serpentes. Então, é sinal de que a prudência é algo fundamental no nosso processo evolutivo. Até porque, quando nós não somos prudentes e a nossa imprudência promove algum tipo de situação difícil para nós mesmos,
nós somos entregues, logicamente com a ajuda do anjo guardião, mas somos entregues às consequências dos nossos atos. Então é importante, né? Não vai haver aquela salvação, né, meteórica e mágica, né, dizendo, não, então tá, eu apareço para você e tudo se resolve. Não vai acontecer isso. O anjo guardião vai até nos auxiliar, nos inspirar, mas somos nós mesmos que vamos ter que sair daquela arapuca em que nós nos metemos, né? Então, cabe a nós termos a palavra de ordem nessa situação, é prudência e cautela, como você falou. Então, os prodígios dos falsos profetas, a gente verificou com tudo que você expôs, Antônio, é que são fatos que eles vão trazer para nós, né, os chamados médiuns, vão trazer para todos nós como algo miraculoso, como algo diferente. Existem até aqueles que promovem e produzem seitas, e nessas seitas eles vão enfeitá-las do máximo possível de situações miraculosas, justamente para que nós estejamos envolvidos e nos envolvendo nessa teia, a gente se perca no meio do caminho. Então é importante que a gente esteja atento a isso. E qual é a característica principal que diz assim, olha o alerta, está tocando aí um alerta vermelho, né? Existe uma possibilidade grande de ser um falso profeta, né? Desse prodígio seja um falso profeta. A característica maior que nos assinala que algo não está indo bem é justamente a divulgação de questões que não estejam ligadas à postura moral. Então, o verdadeiro profeta, que é o oposto do falso, é justamente aquele que desenvolve tudo que ele faz, as boas atitudes, estão todas ligadas à questão moral e não à questão material, do sobrenatural. Então, é isso que determina, né? E outra coisa, essas questões todas de cunho moral sempre vão ter uma repercussão que será o bem do próximo, ou às vezes até mesmo o bem de toda uma sociedade. Então, não é difícil. É claro que nos mantermos nesse caminho dos verdadeiros profetas, claro que não é algo fácil para nós ainda, porque temos uma influência muito predominante da matéria sobre o espírito. Mas com essa orientação segura que a doutrina nos passa, fica um pouco mais fácil, não é mesmo? Então, vamos encerrando por aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,